Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E na aula de hoje vamos instalar o Android Studio, que é a ferramenta ou a IDE que será utilizada como ferramenta de desenvolvimento para a codificação dos nossos projetos, para a disciplina de dispositivos móveis. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a página do Google e aí vocês podem digitar aqui Android Studio e pesquisar. Então, esse link aqui é o primeiro que vamos clicar nele. Vamos clicar nesse link e aí vai abrir a página do Android Studio, que é a página que vamos baixar o instalador do Android. Mas antes da gente fazer o download do instalador, vamos ver quais são os requisitos mínimos para que o Android, de maneira satisfatória, possa ser executado. Aqui na página do Android tem os requisitos. Então, aqui nessa parte que vamos começar, instalar o Android, você pode clicar aqui nessa opção. E tem uma tabela aqui embaixo que mostra os requisitos mínimos de sistema operacional, de memória RAM, configurações de CPU, de espaço em disco, resolução de tela e GPU também, placa de vídeo, requisitos mínimos e recomendado. Bom, para utilizar o Android Studio de maneira satisfatória, recomenda-se aqui um AMD Ryzen, né? Aqui está a especificação, Ryzen 5 ou Intel 5. Então, tá aqui, ó. Requisito mínimo solicitado pelo Android. E aí o ideal não é usar o requisito mínimo, tanto para CPU quanto para memória. Então, o que mais pesa na hora de executar o Android é o emulador, que gasta e consome bastante memória. Então, para você ter aí uma experiência mais estável, mais produtiva, é recomendado que você use 32 GB de memória e um processador mais potente aqui, o AMD 6, 7, 9 ou o i7, o i9, ok? E, além disso, é importante ter uma placa de vídeo com GPU dedicada, que pode auxiliar no desempenho gráfico aí do emulador e da interface de sistemas. Então, é importante que você tenha essas configurações recomendadas. Caso você não tenha essas configurações, sugiro então, ao invés de você executar no emulador, fazer a execução do programa direto no celular. Ao invés de usar o emulador, usar a execução no próprio celular, que aí fica bem mais leve a execução, que o emulador ele consome bastante memória. Então, nas próximas aulas, quando a gente tiver já instalado o emulador, eu vou mostrar como executar tanto no celular quanto no emulador, ok? Visto isso, então vamos fazer o download, né, do nosso arquivo de instalação. Então, vocês, para instalar aqui embaixo, tem que o downloads do Android Studio. Então, aqui tem para Windows, Mac e Linux, ok? Então, vamos baixar aqui para Windows, essa opção aqui, Android Studio, a versão do Panda 4, e clicando aqui, vai aparecer essa termos e condições. Então, a gente vai rolar aqui a barra para baixo e clicar na opção Li e aceita os termos de compromisso. E clicar nesse botão preto aqui para fazer o download. Clicando aqui, ele vai baixar o instalador, ok? Baixando, terminando de baixar, você pode começar
a instalação do seu do seu do seu Android Studio. E aí eu vou fazer um parênteses, né, que novamente o emulador o emulador do Android é um dos componentes que mais consomem recursos computacionais. Então, por isso, de novo, em computadores com hardware limitado, uma alternativa é utilizar o próprio celular. Enquanto está baixando aqui, né, eu estou fazendo esse comentário repetitivo, mas necessário, porque ele vai ser muito importante na hora de desenvolver. Então, o próprio celular ele pode ser você pode testar no próprio celular e aí reduz significativamente aí os consumo de memória e processamento. E aí, no entanto, eu vou fazer aí uma recomendação, né, que para executar aplicativos direto no celular usando Android, normalmente é necessário habilitar o modo desenvolvedor no Android e ativar a opção de depuração. E aí, quando você faz essa ativação do modo de desenvolvedor no Android, é importante depois você desativar essa depuração. Por quê? Esse modo desenvolvedor? Porque você abre aí um risco de segurança no seu celular. Se você conectá-lo em qualquer outro computador público e se conectar em qualquer outra máquina, você corre o risco de alguém acessar os seus dados e instalar qualquer tipo de aplicativo que possa corromper ou roubar algum dado do seu celular. Então, fica aí a dica para que quando você habilitar esse modo, você voltar para o modo normal, o modo seguro. Bom, instalado aí, baixado o Android, o instalador do Android, você vai clicar duas vezes no botão, no executável, clicar duas vezes para poder executar e ele vai fazer um carregamento de algumas bibliotecas, ok? E vai aparecer o seu instalador. Ok, então ele vai aparecer o instalador. Então é assim que começa a instalação do Android, ok? E aí você vai clicar em Next. É bem basicão a instalação, não tem muitas configurações. Basicamente é o botão Next até o final, a pasta padrão do C Program Files. Clique em Next e instala. Ok, aí ele vai instalar o Android Studio e ao final ele vai instalar o emulador também. Então, carregando aí, instalando as bibliotecas. Essa é a versão do Panda 4, é a última versão disponível do Android. E o Android ele atualiza as versões constantemente. Então, constantemente você vai precisar atualizar para reparar algum bug, algum corrompimento de arquivo. Sempre eles lançam versões, né? Mensalmente tem atualizações do Android. Bom, completado aqui a instalação, vamos clicar em Next, Finish, com essa opção marcada, o Android vai iniciar. E aí, se ele iniciar corretamente o Android Studio, então, pronto, meu Android Studio foi iniciado. Então, eu tenho aqui o Android instalado e tudo certo, nenhum erro, nada, nenhum problema. Então, a gente finalizou a instalação, finalizamos aí essa aula. Então, aqui temos o Android Studio instalado. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o ambiente do Android Studio, estudar um pouco mais do emulador, um pouco mais do projeto, da estrutura do projeto, falar mais detalhes de como desenvolver usando o Android Studio, esse ambiente tão rico e tão com bastante recursos e muito interessante.
e nas próximas aulas daremos andamento aí no Android e na linguagem Kotlin. E com isso finalizamos a aula e até a próxima videoaula.